Paz do Senhor, irmãos. Romanos 1, do versículo 8. Ó meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Glória a Deus. E agora nós já vamos com uma resposta. Este é o evangelho do amor. Glória a Deus. É o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Não é um evangelho de críticas, não é um evangelho de contendas, não é um evangelho de barreiras, não é o evangelho de portas fechadas, mas é o evangelho do amor, da consideração, de compartilhar na casa do Senhor as boas novas da salvação. E as boas novas da salvação que é o Senhor Deus, que amou o mundo de tal maneira, glória a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, igreja? A vida eterna. Mas eu não ouvi a igreja. Mas tem o que, igreja? Ainda não ouvi. Teremos o quê? Oh, glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa igreja de Roma, os irmãos lá, geralmente o apóstolo Paulo, ele foi o fundador, né? Muitas igrejas, mas a de Roma não. Então o apóstolo Paulo, ele manifesta aqui o desejo de conhecer, de estar com esses irmãos. A gente estava analisando, pesquisando sobre esse assunto, e diz que, provavelmente, as pessoas, os fundadores da igreja de Roma, foram o quê? Cristãos que estavam na festa de Pentecostes. Imaginem vocês, irmãos, como esses cristãos saíram motivados dessa festa. Porque, irmãos, o que aconteceu lá? Cumpriu-se a profecia de Joel. Oh, glória a Deus! Não é assim? Cumpriu-se. Olha, nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Esse é o discurso de Pedro. Que, segundo a profecia de Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visão. E os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus. Derramarei o meu espírito sobre servos e sobre servas, e haverá sinais, prodígios e maravilhas. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. E o Pedro, diante daquela situação marcante para aquele povo que estava lá naquela festa de Pentecostes, ele explicou para aquela multidão que estava lá
que aquilo que eles viram, aquelas línguas estranhas, não era nada mais do que a grande, poderosa manifestação do Espírito Santo. Queira Deus que o Espírito Santo trabalhe grandemente nas nossas vidas, irmãos, nessa manhã, porque nós cremos que o Pentecostes, aquela festa maravilhosa, o derramamento do Espírito Santo, que foi inaugurado naquele momento, ele pode ocorrer hoje novamente no meio do seu povo, porque o nosso Deus é o mesmo, e é o Espírito Santo quem é o Senhor, e quem está nessa casa, e é quem está falando conosco nessa manhã, irmãos. Olha, Pedro continua explicando para aquele povo que, olha, essa festa maravilhosa, esse avivamento, é porque cumpriu-se, o Pentecostes, é porque se cumpriu o quê? A profecia de Joel. Mas ele continua, olha, escutem essas palavras, ele chama as pessoas, parem, não fiquem conversando entre si, não fiquem com suas mentes voltadas a outras coisas, escutem, ouçam o que eu tenho para lhes dizer. Eu vou lhes falar uma coisa, eu vou lhes pregar uma boa nova. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, glória a Deus. Jesus Nazareno, o varão aprovado por Deus, ele esteve conosco, com prodígios, maravilhas e sinais. Em determinado momento, vocês que estão me ouvindo, ele foi entregue, por um determinado conselho e presciência de Deus, e ele foi morto. Vocês o tomaram, vocês o crucificaram, e vocês o mataram por mãos injustas. Mas Deus o ressuscitou, glória a Deus. Porque as ânsias da morte não puderam detê-lo. Ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E houve, irmãos, mediante esse sermão de Pedro, explicando o que foi o cumprimento da profecia de Joel, quem foi a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz que houve um grande arrependimento, houve conversão e houve um avivamento poderoso no meio de todos aqueles que estavam lá e que ouviram o discurso de Pedro. Diz que quase 3.000 almas se converteram, Imaginem vocês passarem por um culto assim. Nós já temos participado nessa igreja de cultos maravilhosos, não temos, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas aquele culto foi o culto, não é, presbítero? Olha, profecia se cumprindo, o derramamento do Espírito Santo, e aquele povo então foi, cheio do poder de Deus, foram ministrados por Pedro, eles se converteram ao Senhor Jesus, mas eles não podiam ficar lá em Jerusalém, porque cada um residia num lugar. E, provavelmente, esses irmãos que saíram de lá, cheios da graça, do poder, da misericórdia, do conhecimento, foram para as suas cidades, e muitos deles, que moravam em Roma, fundaram, então, essa igreja. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E eles chegaram, então, em sua cidade em que existiam muitos deuses, muitos. Júpiter era um, Marte, outro, Minerva, outro, Vênus, outro. E eram deuses, Tinha uma série, isso são só 4, mas tinham muitos, Ainda quando mistura a mitologia romana com a grega, então, pronto. Aí fica, para cada situação, tem um Deus. Júpiter, que era o pai de todos os deuses, segundo a mitologia romana. Minerva, a deusa da sabedoria. Marte, o deus da guerra. E Vênus, deusa do amor, e assim vai, muitos. Mas sabe o que aconteceu? Eles ouviram falar do Deus verdadeiro, glória a Deus. Eles ouviram falar do Deus verdadeiro, do Senhor, Criador dos céus e da terra, de um Deus poderoso, de um Deus diferente, que Ele vem a este mundo e morre por nós. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho do amor. Porque eu digo para o pecador
eu digo para aquele que está acorrentado pelo pecado: olha, você não precisa sofrer as consequências do seu pecado. Eu vou morrer no seu lugar. Então, esse Jesus misericordioso foi pregado. E, aos poucos, todos esses deuses, né, foram destronados pelos romanos. Foram destronados por quem? Pelo verdadeiro Deus. E o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi entronizado lá em Roma. Glória a Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eu falo assim porque assim, eu fico muito feliz quando a gente está meditando na palavra de Deus e a gente vê quando o reino das trevas cai por terra e o nome do Senhor Jesus é exaltado, é glorificado. Todos aqueles deuses caíram por terra e o cristão, o missionário cristão, os missionários cristãos que vieram lá da Palestina, levaram um Cristo que salva, que cura, que batiza, que liberta. E essa mensagem foi pregada em Roma, a capital do mundo naquela época. E eles anunciaram, mas anunciaram com propriedade, porque a igreja cresceu, a igreja se fortaleceu lá em Roma. Oh, glória a Deus! Eles não foram tímidos, não. Olha, aquele poderoso que morreu e pelo qual eu sirvo, hoje eu sou cristão, ele é o Emanuel. Vocês sabem, romanos, o que significa Emanuel? Significa Deus conosco, glória a Deus. Sabe o que mais, irmãos de Roma? Sabe, nós podemos nos afastar deles, e eles não são possessivos, raivosos, vingativos, como esses deuses que vocês têm. Ainda que eu me afaste desse Deus, ele jamais se afasta de mim, glória a Deus. Olha, vocês são tão guerreiros. O meu Deus, o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Nele, por ele, Deus trouxe paz para a terra. Irmãos, veem a diferença entre o Senhor Jesus, entre o Deus que nós cremos e aqueles deuses que eram adorados? Porque era um Deus que estava conosco, um Deus que trazia paz. E diz o seguinte: olha, esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele é ungido de Deus. Deus o separou para realizar os seus propósitos na nossa vida. Glória a Deus. Deus separou o Senhor Jesus para realizar o quê? Os propósitos dele na nossa vida. Glória a Deus. E mais ainda, irmãos romanos, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele deu a sua vida em prol da humanidade. É maravilhoso, irmãos. Então, eles foram ministrados, então houve conversões, glória a Deus. E a igreja cresceu, e a igreja se fortaleceu. E é para essa igreja que recebeu a mensagem, as boas novas do Evangelho, que foi provavelmente inaugurada por esses irmãos missionários, que nós vamos estudar nessa manhã. Eu li que no versículo 8, né, diz assim, olha, o apóstolo Paulo, ele elogia a igreja de Roma. Igreja, vocês, eu não conheço, eu não fui até aí, mas eu sei de uma coisa: em todo lugar onde se conhece o Evangelho, ouvem falar de vocês, da defesa que vocês fazem do Evangelho, glória a Deus. Isso está no versículo 8, que diz assim, olha, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Que maravilha, né, irmãos?
sermos um referencial de quê? De pessoas que estão anunciando e vivendo o Evangelho de uma forma correta, de ser um cristão de verdade, ser um cristão autêntico, um cristão que defende e que fala de Cristo sem medo, sem receio, mas mostra-se como cristão, vive como cristão e defende a sua fé como cristão. Não é assim? Conta-se que Alexandre o Grande estava lá no seu trono, estava lá, e naquele momento havia muita guerra. Os inimigos de Alexandre o Grande estavam tentando de todas as formas derrubar o seu reino. De repente abre-se a porta do seu palácio e os soldados trazem, né, um soldado que estava triste, chorando, estava amedrontado, primeiro porque ele ia ficar diante do imperador, né? Diante do rei, diante de Alexandre o Grande. E ele falou assim: por que vocês estão trazendo perante mim esse soldado? Ah, Senhor, nós viemos trazê-lo diante de ti, porque no momento em que todos os soldados estavam indo para enfrentar o inimigo, ele recuou. No momento que ele deveria ir adiante, no momento em que ele deveria lutar, ele teve medo. No momento em que ele tinha que mostrar-se como digno soldado teu, ele voltou atrás. Ele não conseguiu ir adiante, ele voltou, se escondeu, e nós o prendemos como desertor, como aquele que não enfrentou a batalha, e agora, o que fazemos com ele? Alexandre ficou muito triste. O imperador ficou muito triste em ver uma situação dessa. Um soldado que recuou do fronte de guerra e se escondeu com muita covardia. E ele falou assim: é verdade o que dizem de você? Perguntou Alexandre para o soldado. É verdade. Por que você fez isso? Ah, porque eu tive medo. Qual é o teu nome? Alexandre. Não, Alexandre sou eu. Qual é o teu nome? Alexandre. Aí Alexandre o Grande ficou assim, pensativo. Ele emprestou o seu nome a uma pessoa e essa pessoa não tinha a mesma força, coragem de ir adiante nos seus propósitos. Agora estava ele, o grande Alexandre o Grande, e do lado dele, chorando, arrependido, um soldado. Irmãos, por que nós falamos isso? Porque, irmãos, nós somos cristãos, não somos? Nós temos que nos apresentar a Cristo como o quê? Como aquele que defende o Evangelho santo, o Evangelho puro, aquele que entra nas fileiras, entra diante de todo e qualquer propósito, aquele que vai adiante para levar a bandeira do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como cristãos, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos nos esconder, mas nós temos que ter a fé que o Senhor Jesus, aquele que nos empresta o nome de cristão, está conosco, glória a Deus, em toda e qualquer batalha. Alexandre passou vergonha, porque aquele soldado do seu exército tinha o mesmo nome que ele, mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos empresta o nome de cristão, irmão, ele não vai ter essa mesma atitude nossa. Não, nós vamos adiante, sabendo que o Senhor Jesus está conosco, sabendo que Ele é o nosso general,
sabendo que o reino das trevas cai por terra mediante a palavra daquele que um soldado seu simplesmente falar: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou cristão, eu conheço o Cristo a quem sirvo, e o poder das trevas está repreendido no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, olha, aquela igreja, os cristãos daquela igreja eram conhecidos não como aqueles que recuaram, não como aqueles que ficaram longe, distantes do fronte de guerra, mas aqueles que foram adiante, que viram, ainda que tenham muitos deuses aqui em Roma, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o Senhor, e eu vou adiante, eu não vou envergonhar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o próprio Paulo, não me envergonho do Evangelho que tenho crido, eu não recuarei, eu avançarei as fileiras, o fronte, porque eu sei que o Senhor Jesus está conosco. Glória a Deus. E ele ora pela igreja, porque Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Tamanho era o interesse de Paulo de conhecer aquela igreja. Então, ele elogia a igreja, ele ora pela igreja, ele deseja conhecer a igreja de Roma para que Deus lhe dê condições, e pede para que Deus lhe dê condições favoráveis, porque até aquele momento ele não tinha tido. Primeiro, pelos seus trabalhos. Primeiro, pelo seu muito trabalho em prol do Evangelho. Não é que ele não quisesse, é porque ele estava sempre trabalhando, sempre ministrando, sempre dando condições para que outros missionários fossem. Ele era um grande mestre, o apóstolo Paulo. E ele, naquele momento, ele não tinha tido a oportunidade de ir àquela igreja, mas ele gostaria de ir. E diz o seguinte: olha, eu quero ir para compartilhar os seus dons com a igreja. Eu quero ir para compartilhar com vocês os dons que eu tenho. E depois, ele ainda fala assim: mas não só os dons que eu tenho, as atribuições que eu tenho, mas eu quero ir também para me edificar com vocês, porque eu sei que vocês têm muito para oferecer. Glória a Deus. Eu quero ir na igreja de Roma para quê? Colher os frutos, para participar da grande bênção que é esta comunidade. E ele diz ainda: olha, eu me considero um devedor. Eu me considero um devedor. Enquanto eu não for aí, eu me considero um devedor, porque eu preciso estar aí com vocês. Imaginem, que amor é esse, não, irmãos? Que amor é esse? A pessoa fala assim: eu preciso ir naquela igreja, eu preciso conhecer aqueles irmãos, eu preciso mostrar, compartilhar aquilo que eu sei, e eu quero também que os irmãos compartilhem comigo aquilo que são. Maravilhoso, né? Eu saí da igreja do Parque do Chaves e eu vim com essa finalidade, irmãos. Trazer, vim aqui como pastor que fui mandado, mas, irmãos, vou ser sincero com vocês. Eu tenho recebido tanto de vocês, Vocês têm sido tão bons para comigo, Eu tenho crescido tanto na graça e no conhecimento, Eu tenho sido tão renovado juntamente com essa igreja, e isso é maravilhoso, igreja. Aí você pode falar assim: mas o pastor está falando isso para ser agradável. Não é, não, irmãos. Eu estou falando isso porque vocês são uma bênção na minha vida e na vida de todos os meus familiares que aqui estão. Sabe, irmãos, igreja é lugar de edificação mútua. Ou seja, eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente, Paulo e igreja, todos sejamos mutuamente encorajados pela fé.
Paulo entende que a igreja é um lugar de edificação mútua, ou seja, ele quer ir para compartilhar com aqueles irmãos o seu conhecimento e adquirir também conhecimento, firmeza, a fé dos queridos irmãos de Roma. Paulo queria, sabe o que, irmãos? Ele queria vir pregar no culto da igreja de Roma. Paulo queria ensinar, ministrar na escola bíblica, como foi feito hoje pelo pastor Zenilson. Esse era o desejo dele. Ele gostaria de fazer uma conferência, anunciar a Jesus Cristo naquela grande cidade e naquela igreja, a igreja de Roma. Ele sabia que Deus esperava isso dele também. Irmãos, Paulo não estava disposto apenas em promover edificação com seus dons e talentos da igreja, mas ele gostaria também de, estando lá, receber encorajamento através dos dons que Deus havia concedido aos irmãos de Roma. Não é assim, irmãos? Às vezes as pessoas pensam assim, mas é o pastor, é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo quem está falando, o grande pregador dos gentios. Mas, irmãos, são seres humanos. Um pastor vem aqui nessa igreja e precisa ser acolhido bem por vocês. Precisa ser amado por vocês. Precisa que vocês emprestem os seus ombros, ao seu ouvido, e também que vocês tenham uma reciprocidade em relação à liderança do pastor. Igreja é um lugar de edificação mútua, porque ninguém está acima, todos somos iguais. Glória a Deus. E como é que nós podemos nos ajudar mutuamente? Exercendo o dom que Deus nos deu. Todo cristão tem um dom que é dado por Deus, não é assim? Para edificar da igreja. Glória a Deus, Qual é o seu dom? Qual é o seu dom que você pode vir e fazer aqui na igreja de Vila Carolina para que todos nós sejamos, fiquemos maravilhados? Que maravilha! Que dom que Deus tem dado ao irmão Walter, que dom que Deus tem dado à irmã Lindalva, e eu fico maravilhado com o dom que Deus dá à irmã Delma, ao irmão Daniel, eu fico maravilhado com o dom que Deus dá ao presbítero, eu fico maravilhado, e não é assim, irmãos? Quando nós vemos a igreja ativa e o povo trabalhando na obra do Senhor, todos nós ficamos felizes. Glória a Deus. Qual é o seu dom? É ensinar? Olha aqui, nós estamos no final do ano. Seu dom é ensinar? Então ensine. Oh, glória a Deus. Não fique preocupado, não. Ensine. É servir? Então sirva. Seu dom é o quê? É cantar? Então cante. Glória a Deus. Igreja é lugar de edificação mútua. Porque eu estou aqui ouvindo uma mensagem, eu estou aqui ouvindo a ministração da escola bíblica, eu estou aqui, mas eu estou glorificando a Deus e dizendo muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou aquele irmão, porque o Senhor levantou aquela irmã, e que bênção que o culto está sendo hoje, não é assim? Porque eles não estão se omitindo, eles estão trabalhando na obra do Senhor. O que nós podemos aprender também com essa carta de Paulo é que igreja é lugar de afeto e encorajamento. Anseio vê-los, tenho vontade de vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos encorajados pela fé. Agora, como pode Paulo dizer que amava uma igreja e ele não conhecia? É a mesma coisa, eu não tinha sido pastor dessa igreja, fui pastor de Vila Terezinha. Congreguei toda a minha vida lá na igreja de Parque dos Chaves. Conheci algumas vezes. E tem igrejas que eu nunca fui. Mas o apóstolo Paulo, homem de Deus, homem de oração, ele sabia que não é uma igreja, não é um templo, não, mas é o
povo de Deus, são pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele queria assim, olha, eu aceitei, eu me encontrei com o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco. Aqueles que estão lá encontraram com o Senhor Jesus de outras formas, então eu quero compartilhar com eles o amor que eu tenho com eles em saber que eu não estou sozinho, que muitas e muitas, e uma grande multidão de pessoas também são cristãos, também aceitaram o Senhor Jesus Cristo, né? E eu quero estar com eles, pois o que eu amo esses irmãos. E amar é uma palavra forte, né? Né? Amar é uma palavra forte. Ainda mais quando se fala assim, de pessoas. Porque o apóstolo Paulo, ele conhecia as outras igrejas, mas aquela especificamente ele não conhecia. No versículo 12, ele quer que todos sejam encorajados pela fé. As palavras que falamos uns aos outros, irmãos, devem ser carregadas de amor e que promovam o encorajamento. É muito difícil, não, irmãos? Quando nós congregamos uma igreja em que cada um, sabe aquela pessoa que não se fala, não se comunica. Eu já falei para os irmãos, né? Se tem uma pessoa tímida, sou eu. Se tem uma pessoa assim que realmente tem dificuldade, que se pudesse se isolava, né? Se ficava sempre nos bastidores, ficava sempre escondido, mas Jesus não deixa. Né? Me coloca de frente. Me coloca de frente. Uma vez, eu já falei para essa igreja, uma vez a diaconisa falou assim, orando por mim, ela falou assim para mim, eu tinha 17 anos quando eu entrei na igreja de Parque dos Chaves. E ela falou assim, olha, nunca recuse nenhum cargo que o Senhor teu Deus te der. Ah, irmãos, pensa num tímido, mas o Senhor Jesus vai tirando a timidez. Né? Vai tirando a timidez, vai deixando a pessoa... irmãos, eu vou falar uma coisa, vai contra a nossa natureza. Mas é o Senhor que vai tratando. É o Senhor que vai cuidando, é o Senhor que vai encorajando, é o Senhor que vai fazendo com que nós realmente avancemos diante de toda a nossa dificuldade. E hoje estamos aqui falando há mais de meia hora, não é assim? Mas a gente chega lá. Igreja, irmãos, é um lugar que, né, de demonstrar afeto, carinho, uns pelos outros, e também de nos encorajarmos. Não é assim? Nós não podemos entrar e sair dessa igreja sem encorajar um irmão. Olha a nossa responsabilidade. Não é assim? Acabou o culto? Não. Pai do Senhor, irmão Walter. O senhor está bem? E a Soraya está bem? Como é que foi a semana? Está bem? E a que delícia, está bem? Não é assim? A paz do Senhor, irmã Lindal. A irmã está bem? Eu vi a senhora no PG de quinta, né? Mas, graças a Deus, estava no PG de quinta e está no culto de hoje. Irmãos, nós precisamos, como comunidade, como igreja, interagir, porque senão nós ficamos distantes, vamos ficando isolados, né? E nós não estamos, como diz o apóstolo Paulo, nós não estamos aqui fazendo o quê? Uma edificação mútua, e muito menos laços de afeto e encorajamento não estão sendo visíveis na igreja de Deus. Igreja não é lugar para nós medirmos. Não é lugar para nós criticarmos. Igreja não é para nós falarmos, né? Críticas um ao outro. Não é para nós medirmos tamanho de cabelo, roupa, isso. Se de alguma coisa te incomoda, sabe o que você faz? Ore. Oh, glória a Deus, né? Ore. Porque o meu Deus é o Deus da pessoa que você está observando. Ore por essa pessoa. Igreja, irmãos, é um lugar de nós encorajarmos uns aos outros, para que as pessoas que entrem aqui encontrem uma verdadeira comunidade cristã. Glória a Deus, né? Uma verdadeiramente, olha... Diz um autor, diz o seguinte, olha, nunca deveríamos ir embora das reuniões de nossa igreja, né, tendo passado o tempo rodeado por pessoas de fé distintas e queridas, sem nos sentirmos encorajados. Porque se eu entro na igreja
se eu não encorajo, se eu não converso, se eu não dou um abraço, se eu não me relaciono com a pessoa, eu saio sem quê? Sem fé e desencorajado. Ah, mas eu fui naquela igreja e não sei, não aconteceu nada. Mas você se relacionou? Você conversou com seu irmão? Você abraçou seu irmão? Você quis saber verdadeiramente se ele estava bem? Oh, irmãos, igreja é uma bênção, mas é uma bênção que precisa ser vivida por cada um de nós. Versículo 3 diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo, né? Mas meu propósito é estar com você e colher alguns frutos, assim como eu tenho colhido frutos de todas as igrejas pelos quais eu passei, disse o apóstolo Paulo. A igreja deve crescer. A expectativa nossa deve ser uma igreja que cresça, uma igreja em que as pessoas que conhecem essa região falem: aquela igreja adventista da promessa de Vila Carolina é uma bênção, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, né? Eu sinto a presença de Deus. E o apóstolo Paulo, mesmo sem conhecer aquela igreja, ela falou assim: eu sou devedor. Eu sou devedor. Sabe por quê? Porque enquanto eu não for lá, eu estou devendo, porque eu tenho tanta coisa que eu posso fazer por aquela igreja, tanta coisa que eu posso ministrar para aquele povo, e eu não consegui. Eu sou devedor, mas Deus vai me dar a oportunidade de ir naquela casa e compartilhar com os irmãos. A nossa preocupação, sabe qual deve ser, igreja? De que Deus nos deu um talento e que nós não fiquemos devedor com essa igreja, mas que nós coloquemos o nosso talento visivelmente para a honra e glória do Senhor nosso Deus, aqui na igreja em Vila Carolina. E o que Deus espera de nós como igreja? Que nós frutifiquemos, né? Que nós nos esforcemos para frutificar com os dons, com os talentos que Deus nos deu. Irmãos, no versículo 4, ele diz, olha, no versículo 3, Romanos 13, versículo 8, Paulo diz: sabe de uma coisa? Vocês não devem dever nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, irmãos, se nós devemos alguma coisa para com o nosso próximo, é o quê? Somos devedores de amor. E que hoje nós paguemos essa dívida. Não é assim? Que hoje nós paguemos essa dívida para que, de fato, né, as pessoas que estão ao nosso lado encontrem em nós um amor verdadeiro. Encontrem em nós, naquela pessoa que está aconselhando, aquela pessoa que está sendo usada por Deus para falar conosco, que nós agradeçamos a Deus pelos hinos que foram cantados, pelo instrumento que foi tocado aqui, né, assim, né, pelos louvores dos irmãos que vieram à frente. Oh, irmãos, nós temos que ser gratos. Nós não podemos dizer que vamos sair daqui hoje desmotivados. Sairemos daqui felizes por tudo que Deus fez, pelo que o Senhor falou conosco, pelos louvores cantados, pela estrutura que o Senhor nos dá, por esse templo, por essa luz, ou seja, pela vida maravilhosa que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Irmãos, alguém precisa ouvir de você uma mensagem de amor. Né? Às vezes nós estamos nessa igreja. Nós estamos aqui e precisamos de ouvir que alguém fale conosco, que alguém se importe conosco, que alguém realmente se importe, transmita carinho por nós. Né? Nós não viemos aqui para ser criticados, nós viemos aqui para ser amados, porque o nosso Deus é um Deus de amor.
quer representar, aquele soldado não representou bem o seu general. Jesus Cristo, né? É rico em amor, é rico em misericórdia. Se nós quisermos representar bem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que demonstrar carinho, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Nós vamos então, peço à igreja aqui, por favor, pode-se em pé. E nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo a bênção e a misericórdia do Senhor nosso Deus, para que, de fato, o Senhor coloque no nosso coração que nós somos cristãos. E ser cristão requer muitos privilégios, mas também algumas responsabilidades. E a maior responsável é representar bem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe essa igreja de Vila Carolina, para que outras pessoas que ouvem falar de Vila Carolina possam dizer: eu conheço aquela igreja. Aquela igreja é uma bênção, né? Aqueles irmãos, eles trabalham bem o Evangelho, eles pregam bem o Evangelho. Eu conheço aquela igreja, né? Vamos orar então, irmãos? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço pelo teu amor, Senhor. Eu te agradeço pelo Evangelho, Senhor, santo, puro, Senhor, que nos alcançou, ó grande Deus. Te agradeço, Senhor, que pedimos, Senhor, que tu faças com que nós, os teus servos, Senhor, ó meu Deus, representemos bem, Senhor, o teu Evangelho, Senhor, que nós nos portemos como cristãos, cristãos que amam, cristãos que vão adiante, cristãos que não se envergonham, Senhor, cristãos que vencem a timidez, cristãos que vencem todas as barreiras, cristãos que tenham amor por estar aqui em comunidade, cristãos, Senhor, que te agradecem todos os momentos, porque o Senhor tem guardado, tem abençoado, tem protegido. Ó Senhor, os fundadores, Senhor, dessa igreja, Senhor, provavelmente saíram, Senhor, ó meu Deus, de um momento de muita, ó meu Deus, a bênção, Senhor, em que, Senhor, o teu Espírito Santo trabalhou nas mentes e nos corações do teu povo, Senhor, e eles saíram, Pai, ó Deus, alegremente, pregando o teu Evangelho, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, ó meu Deus, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, Senhor, trazendo-nos alegria, Senhor, trazendo-nos motivação, Senhor, repreendendo tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançar, Pai, para que a tua igreja avance, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja mostre amor, para que a tua igreja, ó Senhor, possa ir aos campos e valados, pregar o Evangelho, Senhor. Oh, meu Deus, aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor. Eu coloco ela sob os teus cuidados, Senhor. Oh, meu Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. É a igreja que o Senhor nos deu para pastorear, Senhor. Portanto, Senhor, que teu Espírito Santo permita, Senhor, com que nós, Senhor, trabalhemos, oremos, cantemos, vigiemos, Pai, em que a tua igreja seja um organismo vivo, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por cada um dos irmãos dessa igreja, Senhor, pois são uma bênção, Senhor, pois tem trabalhado, Senhor, pois tem mostrado, Senhor, ó meu Deus, pois tem honrado o teu santo e bom, misericordioso nome, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, fale com a tua igreja, Senhor. Ó, Senhor, que haja um avivamento, Senhor, verdadeiro, Senhor. Ó, meu Deus, duradouro no nosso meio, Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está, Senhor. Ó, meu Deus, o teu povo. Fica conosco, Senhor. Eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai.
Oh, glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.